Olá, meu nome é Juliar e nesse canal eu e meus colegas Sara, Paulo e Miguel vamos falar toda semana de várias teorias da conspiração diferentes. Essa semana a gente vai falar sobre o tópico que não tem saído dos noticiários nas últimas semanas, que está em todas as redes de TV, que está na rádio e é isso mesmo que você pensou, o coronavírus. Bom, esse vírus começou na China e agora já se espalhou pelo mundo inteiro. Atualmente, hoje dia 28 de março, os Estados Unidos lideram o ranking do número de infectados, com mais de 112 mil casos. Eles são seguidos da Itália, que tem 92 mil casos e lidera, infelizmente, o número de mortes, tendo mais de 10 mil pessoas falecido por conta desse vírus. Na própria China, os casos já vêm diminuindo, mas até o momento já foram mais de 80 mil pessoas infectadas e mais de 3 mil mortes em território chinês. O vírus também já chegou ao Brasil, que tem cerca de 3.500 casos, a maioria em São Paulo, e também em Portugal, que já ultrapassa os 5 mil casos, sobretudo na parte norte do país. Bom, agora que vocês já têm um pouco de um apanhado geral e desses dados, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou abordar os fatos, ou seja, aquilo que não é teoria e que realmente vem acontecendo no mundo. E na segunda parte eu vou apresentar as teorias da conspiração que circundam esse vírus. Bom, vamos à primeira parte. O vírus surgiu em Wuhan, que é uma cidade industrial na província de Hubei, na China, por volta do final de 2019. Mas antes disso, a China já tinha um histórico de doenças virais que tinham começado lá, como foi o caso da SARS de 2003. E também não é a primeira vez que a China é tida como irresponsável no tratamento dessas doenças que surgem no seu território. Já em 2003, quando se tratou do SARS, o governo chinês manteve a doença em segredo por bastante tempo e o surto só ficou internacionalmente conhecido quando o médico chinês Yan Yongjian quebrou esse silêncio em abril de 2003. Mas agora, falando um pouco do coronavírus, a gente já estabeleceu esse padrão de como a China trata essas doenças, né? E agora, chegando em final de 2019, já existem provas de que em dezembro de 2019, cientistas chineses destruíram evidências do vírus. E em janeiro do ano seguinte, 14 de janeiro mais especificamente, o governo chinês afirmou que não havia transmissão entre humanos do coronavírus. E isso foi até reportado pela Organização Mundial de Saúde. Ainda em janeiro de 2020, um médico chinês chamado Li Wenliang foi um dos primeiros a alertarem o mundo sobre o vírus. E por conta disso, dessa fala dele, ele foi detido pelo governo chinês, acabou contaminado pelo coronavírus e morreu. No dia 7 de janeiro de 2020, o líder chinês Xi Jinping disse que já sabia da existência do vírus, mas na verdade o governo chinês só começou a tomar medidas de precaução contra esse vírus em Wuhan no dia 23 de janeiro, ou seja, vários dias depois de ele ter afirmado que já tinha conhecimento do vírus. Então a China realmente retardou o tratamento desse vírus. Voltando um pouco no tempo, em 2017, já se encontram pesquisas dessa data a respeito do SARS e do Covid com o apoio do governo chinês. Existe um artigo em particular chamado Síndrome Respiratória Aguda Grave por Coronavírus como um agente de infecção emergente e reemergente que analisou os principais artigos de 4.000 diferentes estudos e chegou a uma conclusão muito importante que, traduzindo aqui para vocês, diz que sabe-se que os coronavírus sofrem recombinações genéticas que podem levar a novos genótipos e surtos. A presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos, combinada com a cultura de se comer animais exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade de reemergência da SARS e outros vírus novos de animais ou laboratórios e, por consequência, a necessidade de preparação não podem ser ignoradas. Bom, agora que a gente tem um apanhado geral, vamos falar um pouco das teorias que surgiram, das teorias de conspiração que surgiram por conta desse novo coronavírus. No início de março de 2020, Mahmoud Ahmadinejad,
posso estar falando errado esse nome, sinceramente. Ex-presidente do Irã tuitou que a Covid-19 era uma arma biológica desenvolvida em laboratório. O político chegou até a escrever uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, contando suas suspeitas. De acordo com eles, Bill Gates estava envolvido na síntese do vírus, com grandes negócios para a Fundação Bill e Melinda Gates em vista. Uma outra teoria da conspiração diz que o Covid-19 veio do espaço. Um membro do Centro de Astrobiologia de Buckingham, o professor Chandra sinceramente, mais um nome que eu não sei falar, afirmou que a fonte mais provável do vírus do SARS-CoV-19 era um meteorito que teria atingido o norte da China em outubro de 2019. Porém, nenhum traço do objeto foi encontrado no local sugerido e, como epidemiologistas mostraram, o novo coronavírus compartilha muitas semelhanças com o vírus da SARS e da MERS. Mais uma teoria que surgiu também para muitos internautas foi que a Covid-19 não era uma doença viral, mas sim um efeito da implementação do 5G, a mais nova geração de telecomunicação móvel. Entre os conspiracionistas que acreditam nessa teoria está a cantora Keri Hilson, que divulgou tweets e vídeos de suas redes sociais explicando o porquê da hipótese ser plausível. Bom, sinceramente, dentre essas três principais teorias, a que parece fazer mais sentido é a primeira, e é a que a gente vai abordar um pouco mais nesse vídeo. A primeira teoria, ela diz que esse vírus, na verdade, foi causado propositalmente pela China. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Agora, se o coronavírus é somente isso, uma simples jogada de mestre, impossível afirmar. Mas o que a Rural Business tem certeza é que no mundo de cobras criadas, nada é por acaso. Surtos de gripe devem acontecer todos os dias na China. E por que, de tempos em tempos, isso toma proporções gigantescas? Já parou para pensar nisso? E é curioso porque toda vez que a China tem problemas econômicos, aparece uma grande doença que se espalha pelo mundo, causando crise nos mercados globais e diminuição no valor dos produtos importados pelos chineses. Entre os exemplos estariam a pandemia de gripe aviária de 2013, também originária da China, H1N1 em 2009, o surto de peste suína africana no ano passado. Em todos esses anos, a economia chinesa cresceu, enquanto muitos países enfrentaram recessão. A China se beneficiaria também economicamente com a crise, principalmente por causa da queda do preço do petróleo e das ações de grandes empresas no mundo, além da valorização do dólar, que aumentaria o lucro dos chineses com a venda de títulos públicos americanos. A China também se beneficiaria bastante da diminuição da superpopulação. E como a gente se trata de um vírus que a taxa de letalidade está diretamente associada à idade, também representaria um alívio nos custos da previdência. Bom, existem vários especialistas que já abordaram esse assunto. Eu vou deixar aqui também alguns vídeos para que vocês possam assistir que abordam mais isso. Mas alguns fatos curiosos também são que existem 2 livros que abordaram já há muitos anos o coronavírus no mundo. Há quem diga que, na verdade, um desses livros foi lançado em 1981 e supostamente profetizou o coronavírus. Agora, existe um outro livro também que foi publicado em 2008 pela médium Sylvia Browne, que previu também a doença. A autora escreveu que em 2020 uma doença semelhante à pneumonia se espalharia pelo globo, atacando os pulmões e brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos pelo homem. O mais estranho é que a doença desaparecerá subitamente, tão rapidamente quanto chegou, e atacará de novo 10 anos depois, para, por fim, desaparecer completamente. Bom, essas são algumas das teorias que cercam esse coronavírus. Independente do que você acredita ou não, em qual teoria você crê, se você não acredita em uma, o importante é que todos nós agora nos mantenhamos seguros em nossas casas e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o que vocês acham que realmente aconteceu com o coronavírus. Os meus colegas agora vão falar também um pouco da opinião deles.
Tchau, tchau, até a próxima semana.